começando o Claquete, o seu programa da Sétima Arte, que traz as novidades, lançamentos, os bastidores das gravações e a história da filmografia de São Carlos. Neste último programa do ano, vamos exibir um documentário feito pela Fundação Promemória, que retrata a vida, os costumes e o passado do distrito de Santa Eudócia. O trabalho de pesquisa foi longo e os números apresentados no vídeo não são atuais, porém vale a pena a gente conhecer um pouco mais da história do lugar onde São Carlos começou. Então apague as luzes e conheça um pouco mais da nossa história. Este vídeo pretende contribuir para a valorização e divulgação da história de Santa Eudócia, visando principalmente o desenvolvimento sustentável da região e que isto permita preservar seu patrimônio histórico e cultural. Para realizá-lo, foram 3 anos de pesquisa, muitas horas de entrevistas e gravações de imóveis e sítios históricos da região. Santa Eudócia é um distrito do município de São Carlos, localizado no Vale do Ribeirão Quilombo, na região norte. Talvez os 35 quilômetros que separam este distrito da cidade tenham contribuído para tornar Santa Eudócia um lugar único, que conserva sua estrutura urbana de vila do século XIX, exibindo seu casario na área urbana e fazendas centenárias na zona rural, refletindo a riqueza e a pujança da economia cafeeira nesta localidade. Hoje a população do distrito é de 2.100 pessoas. Contando com os moradores da zona rural, chega a 3.015 o número de habitantes. Foi no período cafeeiro que Santa Eudócia se estruturou e ganhou suas feições arquitetônicas. No entanto, a história do distrito é ainda mais antiga. De acordo com relatos do século XIX, de autoria de Cincinato Braga, os índios guaianazes foram os primeiros habitantes da região de Santa Eudócia. Itararé quer dizer aquele buraco que a água faz nas pedras. Provavelmente os índios chamavam de Itararé justamente por causa dessas pedras. A região teria abrigado também populações aquilombadas. Segundo a tradição oral, escravos fugitivos de regiões vizinhas teriam se fixado às margens do Ribeirão Quilombo, fato que perpassa a história local e a memória dos moradores do distrito. Os nomes da região, Quilombo, Ribeirão dos Negros, etc., são indicações de que havia uma população escrava razoável na região. Quem começou a estudar a existência de quilombos aqui na região foi um sociólogo, Clóvis Moura, que esteve aqui na década de 70, 80. São tradições orais que, avós, bisavós contavam, mas infelizmente não se tem nada que pudesse confirmar a existência de um quilombo na região. São Sebastião do Itararé foi o primeiro nome dado ao povoado surgido nesta região pelos seus moradores, entre os quais destacam-se as famílias de poceiros, vindos da região mineradora e do leste de São Paulo, que desbravaram a região. Meu avô era José Fabiano de Carvalho. O Fabiano de Carvalho e o Zacarias Simplício, o Zacarias era o marido da dona Chiquinha. Foi os primeiros moradores fixos daqui. A minha tataravó, Anacleta Ribeiro de Jesus. Ela tinha propriedade em Minas Gerais, veio para cá e tomou posse. Isso foi em 1807. Dali foi desmembrando as fazendas, foram grilhando, houve muito grileiro aqui. Esse nome, além de aludir ao córrego que corta o distrito, teria sido uma homenagem ao santo de devoção dos primeiros habitantes do local, que ergueram uma capela para São Sebastião, que existe até hoje. Que foi a capela de São Sebastião do Itararé. Depois foi São Sebastião do Quilombo.
Embora haja registros de viajantes sobre esse período inicial da vila, é em 1812 que tem início a história oficial de Santa Eudócia, com o reconhecimento legal da Sesmaria do Quilombo, de propriedade do padre Manuel Joaquim do Amaral Gurgel. O impulso de crescimento chegaria a Santa Eudócia em 1870, com a expansão da lavoura cafeeira até esta região, que em função das características de seu solo e clima apropriados ao cultivo do café, destacou-se nesse período como grande produtora. Ali em Santa Eudócia se conformou um polo muito importante de produção cafeeira a partir do último quartil do século XIX, quer dizer, 1874, quando foi aberta a Fazenda Santa Eudócia. Foi nessa época que chegou Francisco da Cunha Bueno, um fazendeiro que fez a vida abrindo terras novas para o plantio do café, vindo desde São Paulo até Santa Eudócia, passando por Indaiatuba, Limeira e Itirapina. Daí depois, na expansão do café, vieram para cá como grandes capitalistas, assim, investindo fortunas. Com os esforços de centenas de escravos e trabalhadores livres, Cunha Bueno formou a Fazenda Santa Eudócia, a maior propriedade destinada à produção de café em São Carlos. Eles trouxeram algumas centenas de escravos para abrirem a fazenda. Eram 100 e tantos carros de boi. Você imagina que comitiva que não era? Era uma chegada épica. Eles chegaram com 200 escravos, 100 e tantos profissionais desses que eram os mulatos já livres nessa época, que eram os pedreiros, os marceneiros, os ferreiros, porque tudo tinha que ser feito. Aqui foi fabricado a telha, o tijolo, foi cortada a madeira, foi feita tudo. Tanto que a casa, por exemplo, ela é até essa altura de tijolo depois de barrote, que não dava conta de fazer tijolo. A primeira coisa foram os paredões de pedra aqui para localizar a sede e a igreja. E depois é que daí construíram a casa a toque de caixa. E as colônias iam também. Devia ser um formigueiro de gente, era uma coisa brutal. E aqui embaixo da casa funcionava açougue, selaria, padaria. Tinha um escritório aqui do Visconde e depois do Alfredo Elis, mas o escritório de contador, essa coisa toda, era aí do lado, né? Tinha escola. Daí em cima tinha o consultório médico, farmácia, morava administrador, alguns empregados às vezes até que alojasse em Santa Eudócia, construísse uma casa. O nome da Fazenda Santa Eudócia foi uma homenagem à falecida esposa de Cunha Bueno, Dona Eudócia Henriqueta de Oliveira, que foi morta envenenada por uma escrava. Para concretizar a homenagem, Cunha Bueno construiu esta capela, que foi a primeira edificação erguida nessas terras, como forma de fazer presente a memória da esposa e selar sua posse. O altar do meio, o altar mesmo, não os laterais, ele veio da capela do Itaquiri. Um centrinho dele deve ter vindo de Indaiatuba. Então, em Indaiatuba você está falando de 1840. A Santa Eudócia, ela existe, o nome correto é Santa Marta Eudóxia. Inclusive existe a figura da santa, é uma prostituta grega que, muito rica, depois se converteu e começou a auxiliar os leprosos, os pobres, essa coisa toda. Inclusive tem uma história que eles gostam de contar, que quando fizeram a igreja da vila, então levaram a santa para lá, diz que a santa voltava. Falava que levava aqui na vila, e no outro dia ela voltava na fazenda grande, mas eu não sei, né, se ela volta. Fazendo uso de processos inovadores na colheita, secagem e beneficiamento do café, Cunha Bueno começou a produzir um produto de grande qualidade, do tipo Santa Eudócia, reconhecido internacionalmente, o que acabou rendendo a ele o título de Visconde da Cunha Bueno. E eles partiram para uma coisa capitalista de café, que era assim, aqui nunca teve roda d'água, desde que foi construída a tulha já tinha caldeira a vapor, eles tinham gerador. Tinha quase 2.000 pessoas, era praticamente uma pequena cidade, de tão enorme que era. Para você ter uma base, o terreiro de café tem mais de 2 quilômetros. 3 níveis de terreiro, que é na forma de quase um cachimbo, e no fundo ele termina com uma área muito grande que eles chamavam do quadrado. Então não é para secar qualquer cafezinho, né? E daí criaram um tipo de café de qualidade que só daqui para Ribeirão Preto é que produziu esse grande café.
Que não era esse café de derriça, assim, puxado inteiro. Colhia mão a mão só os grãos vermelhos em cima de pano branco. Depois tinha despolpador, despolpava, passava um dia no terreiro e já ia para secador a vapor. Até 1888, quando foi promulgada pela princesa Isabel a lei que instituiu a abolição da escravatura, o trabalho nas lavouras de café era realizado pelos escravos. E tinha uma tuia lá também que diz que foi os escravos que levantou. Tem até hoje uma tuia de pedra. E tinha a senzala dos escravos solteiros, dos homens, que era no porão da tulha, embaixo do salão da tulha onde guardava o café já ensacado, que é um corredor com celas grandes onde moravam vários escravos. E meu pai, de vez em quando, achava martelo, achava pedaços de ferramenta, de coisa de cozinhar de barro, e falava que era dos escravos. As negras mais bonitas, mais bem tratadas, escolhidas, cuidavam da casa e moravam aí no porão. As escravas eram calçadas, usavam pentes de ouro. A partir daí, a mão de obra imigrante foi tomando seu lugar, em condições não muito diferentes das suportadas pelos negros africanos. Era aquela labuta sempre, de apanhar café, e o tempo. Aí apanhavam uma semana, ficava apanhando. Depois daí uns 10, 15 dias ia barrer o café. Eles rastelavam café, nós limpando os troncos desse café. Aí banava, deixava tudo ensacadinho, pegava aquele montão de terra misturado com café na peneira e sacoalhar que nem um palhaço. E jogar para cima para tirar os pauzinhos e a coisa, a folha, para ficar limpo. Aí vinha a carroça, levava o terreiro, lavava, depois no lavador. Do terreiro ensacava tudo e ia para a tuia. Vinha para a máquina, beneficiava o café, depois vendia o café. Daí despachava o café, tudo pretendido. Como a principal destinação do café era a exportação, o transporte até o Porto de Santos foi uma dificuldade inicial a ser superada. Até a chegada do trem em São Carlos, em 1884, a produção era escoada pelo rio Mogi Guaçu. Nessa época, portanto, 10 anos antes da ferrovia chegar aqui em São Carlos, a fazenda começou a ser formada, já havia uma certa produção de café importante. Era uma coisa meio dantesca, porque o café saía daqui, ia de burro até o quilombo. O quilombo tinha um porto que chamava Porto Pulador. No quilombo descia em canoa, daí eles tinham um naviozinho no Mogi que levava o café para Porto Ferreira, onde já tinha o trem. E todo o recurso vinha por um vaporzinho de descalvado, porque não havia estrada de ferro aqui, né? No final do século XIX, a vila passou por um processo de crescimento intenso, evidenciado pela diversidade de atividades comerciais que eram oferecidas. O censo de 1907 nos diz que há 1.869 indivíduos nas fazendas e 646 habitando a vila. Os imigrantes de várias etnias, vindos sobretudo da Europa, particularmente da Itália, além de sua disposição para o trabalho na lavoura, traziam conhecimentos adquiridos nos seus países de origem. Em 1907, você tem 20 sapateiros em Santa Eudóxia. Você tem 5 alfaiates, 5 barbeiros, que são profissões tipicamente urbanas, né? Então nós tínhamos fábrica de cerveja, fábrica de sabão, fábrica de trole, barbearia. Naquele tempo tinha farmácia, tinha médico aqui. E se era médico, era aqui. Se era farmácia, era aqui. Agora que acabou tudo, não tem mais nada, nem farmácia, nada. Esses indícios conformam um cenário de uma certa autossuficiência, por causa da distância, do isolamento. Então era difícil vir aqui para São Carlos, então as coisas tinham que ter lá. Essa prosperidade refletia a importância do café para Santa Eudócia e de Santa Eudócia para a economia cafeeira. Duas propriedades rurais se destacaram nesse momento, a Santa Eudócia e a Figueira Branca, duas das maiores fazendas de São Carlos. Em 1904, são as duas maiores propriedades do município. Em termos de pés de café, a primeira é a do Elis. Tinha mais de 1 milhão de pés de café em 1904
E a quarta era do Penteado. Elisário Penteado, que era o primeiro dono da fazenda Figueira Branca. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí!